Graça e paz, querido. Professor Azeniel com mais um assunto da lição. Tá? Vamos lá para o assunto da lição? O Ministério Avivado de Jesus. Nossa quarta lição. Textual. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Isso é o que a gente vai ver no decorrer da lição, tá? A extraordinária atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Por quê? O alcance espiritual na vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vem comigo. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 14, versículo 22. Bom, na lição anterior, no vídeo anterior aqui, eu falei para vocês sobre algumas dinâmicas que a gente tem, né? Sobre a questão no nosso material. Eu fiz o meu planejamento de aula aqui, então se faz necessário eu explicar algumas coisas. Então o conteúdo não está tão autoexplicativo. Para isso eu vou tomar mais tempo, então eu vou ter que tirar esse tempo da onde? Eu vou ter que tirar esse tempo daqui. Se tivesse fácil, né, eu faria aquela participação. Eu leio um, o aluno lê outro. Nesse caso aqui eu vou precisar pular. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida de unção do Espírito Santo. Vamos para a introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aquele que acompanha o meu canal aqui já sabe, quando está inscrito, tá, de laranjado, é sinal que o aluno precisa grifar, tá, na sua lição, para deixar aí grifado, para te ajudar no conteúdo mais na frente ali, para a gente identificar onde está os pontos fortes. Então, professor, a dica é, sabendo disso, aqui, domingo vai ter a nossa EBD. Leva aí umas quatro canetas, né? Uns apontadores, umas lapiseiras aí. Para quê? Para que tu possa já adiantar para o teu aluno ali, para pegar essa prática, já grifar essas partes aí. Então, aonde tiver essa parte laranjada, peça para o seu aluno já criar o hábito, tá, de grifar, porque é pontos importantes para a gente na nossa aula, ok? A referência está em Lucas capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu por quê? Pela virtude do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galiléia. Vamos para a referência. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo. Isso aqui eu quero destacar, tá? Pela virtude do Espírito Santo. Então a gente percebe que Jesus, ele sempre andou na virtude do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era voltado com a virtude do Espírito Santo na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença no seu ministério. Isso aqui, a virtude do Espírito Santo. Então, pela virtude do Espírito Santo, ele fez o quê? Ele voltou, tá? Jesus voltou para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Teve um impacto? Teve. Por que teve esse impacto no ministério de Jesus? Porque ele sempre andou na virtude do Espírito Santo. Eu quero focar aqui. Além disso, ele teve um ministério que? Ele teve um ministério avivado. E as suas mensagens, né, eram proclamadas sobre autoridade de quem? Autoridade do Espírito Santo. Por quê? Porque ele andava na virtude
do Espírito Santo. E isso é essencial eu pontuar aqui. Lá no finalzinho, lá no tópico, no subtópico 3, né, finalizando a lição, eu vou falar sobre o apóstolo Paulo, né, sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também, ele andou, né, a gente vai ver que ele andou também nessa virtude do Espírito Santo devido a algumas situações, algumas tomadas de decisão que ele teve que fazer no seu ministério e na sua vida. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Tópico 1. O Espírito Santo na vida de Jesus. Então, como eu comentei ali em Lucas 4,14, pela virtude do Espírito Santo, é isso aqui, a virtude do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas a gente vai pontuar isso de uma forma mais clara e objetiva. Vamos para o subtópico 1.1. O aluno acompanha aí na lição. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Eu vou focar nisso aqui um pouco mais na frente. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor. Isso aqui é importante. O papel do Espírito Santo como executor. O Espírito Santo vem executar um papel no ministério do Senhor Jesus. Qual é o ministério? O ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco. Fez homem e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Mas antes de trazer essa referência, eu quero fazer algumas pontuações aqui sobre o papel do Espírito Santo, tá? Eu quero voltar lá no nosso primeiro Adão, né? Lá no nosso primeiro Adão. O pecado entrou pelo homem, né? Então, pelo homem também seria necessário entrar a salvação. Então, pelo primeiro Adão, entrou o quê? O pecado. Então, o objetivo de Deus agora é fazer que também, pelo homem, entrasse também a salvação, tá? Por quê? O homem, por si só, ele não poderia, né? Ele não poderia voltar-se para Deus, tá? Ele não poderia voltar-se para Deus. Então, o segundo Adão vai fazer por merecer isso. Vai fazer por merecer. Aonde eu encontro isso? Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. O 6 diz assim, que, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Olha o 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se o quê? Semelhante ao homem. Eu quero grifar isso aqui, hein? Semelhante ao homem. Mas aqui na frente eu vou falar sobre isso. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E essa morte é uma morte de cruz. Tá? Então, o segundo Adão, tá? Ele vem para o quê? Para a salvação. E ele vem para fazer isso. De que forma? Ele vem semelhante ao homem. Tá? Mas por que ele não vem igual ao homem? Por que ele não vem igual ao homem? Né? Porque ele não tinha pecado. Então, o papel do Espírito Santo aqui, junto com a Maria lá, né? Junto com a Maria, que é o que a gente vê aqui, descerá sobre ti, Maria. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude, olha aqui, ó, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o papel do Espírito Santo aqui, como executor divino, né, no ministério da encarnação, sobre a virtude do Espírito Santo. O que acontece? Semelhante ao homem. Por que não igual ao homem? Porque justamente isso, ele não tinha pecado. Ele se fez carne, né, e habitou entre nós. Tá?
achando-se forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, o primeiro Adão atribui o pecado, o segundo Adão atribui a salvação. E para concluir, para a gente fechar isso aqui, tem a questão também de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, a glória do Pai, cheio da graça e também da verdade. Vamos continuar. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão, né? Como está em amarelo, a gente sabe que não continua, né? Já sabe da dica, não continua, a gente traz aí a referência. Então, vamos para a referência. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, a dinâmica aqui é a pomba aparecendo, João, né, abismado ali, olhando, né, e Jesus olhando a pomba, né, aparecendo ali, quando eles vão sair da água. E eu quero trazer um pequeno vídeo de 1 minuto e 30, para a gente trazer essa simbologia de uma forma mais clara e mais objetiva, tá? Se na sua igreja não tiver um áudio, não tiver alguma coisa, você pode aí retirar o vídeo, mas se tem essa tecnologia que pode te ajudar nessa dinâmica, a gente vai fazer isso, tá bom? E a gente vai ver esse vídeo já já. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 3, versículo 16 e 17, tá? Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, tá? É uma manifestação indubitável, é uma manifestação incontestável, indiscutível, tá? Indubitável, indiscutível, incontestável, tá? Da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. O Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializando de forma de pomba e descendo sobre ele. Olha o nosso pequeno vídeo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bom aí, só apenas uma simbologia para a gente relembrar aí. Vamos falar sobre a tentação. Depois do batismo, que é o que a gente vê na foto aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez, entra aquela questão
de Lucas 4:14. Pela virtude do Espírito Santo. A gente vê que sempre o Espírito Santo está conduzindo Jesus. Está conduzindo Jesus. É essencial eu pontuar isso. Porque nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter o ouvido sensível ao ouvir, ao sentir a presença do Espírito Santo. Precisamos buscar isso de manhã, de tarde e de noite. E mais uma vez, vem falando sobre isso. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Pelo deserto. Para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Lembrando aí que em destaque de laranjado, tá? O professor vai pedir para o aluno destacar isso aí na lição. Se o aluno ainda não tem a lição, eu comentei no vídeo anterior, o professor já providenciar uma lição, agora providencia também uma caneta para ajudar o aluno. Depois fala para ele, olha, traga uma caneta aí para a gente grifar isso aí, deixar isso aí de uma forma mais dinâmica, ok? Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia, está escrito. O inimigo vinha oferecer os manjares dele e ele dizia, está escrito, está escrito. Assim, ficando claro que se o Senhor não tivesse, olha, se o Senhor não tivesse a presença do Espírito Santo. Olha como foi essencial, né, a descida do Espírito Santo na vida de Jesus. O resultado de suas aprovações não seria o quê? Satisfatória. Então, fica claro isso, tá? Sem a presença do Espírito Santo na minha vida, sem a presença do Espírito Santo na tua vida, as nossas provações não terão sucesso, não serão satisfatórias, tá? Porque o inimigo vai investir como investiu no Senhor Jesus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. A gente vai ver isso no subtópico 1.2. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Vamos para a referência, que é aquela que a gente volta lá de novo, né? Então, pela virtude do Espírito Santo, volta a focar novamente, né? Voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Só que o quê? Olha o 15. Ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvado. Por quê? Porque ele andava o quê? Ele andava na presença. Ele andava com o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Então, o seu ministério era o quê? Era um ministério avivado, tá? Era um ministério que tinha todos os benefícios que Deus dava a ele. E aonde ele passava, juntava a multidão. E por todos eram louvados. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido para quê? Para evangelizar os pobres. Para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério, evangelizar os pobres. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. A gente vê isso em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. Vem comigo na referência. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24. Em outras vezes vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em outras vezes vos digo
que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantado de coração são aqueles que têm um coração humilde, tá? Uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Olha o que diz em Salmo capítulo 34, número 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então a gente vê Davi, né, apesar de todos os seus pecados, né, o seu coração era o quê? Era o coração humilde, né? A disposição para submeter-se à vontade de Deus era clara por isso, né? A gente vê aí Betseba, a gente vê também o profeta ali, né, levando para ele o que ele tinha feito, né? Mas mesmo assim, ele tinha um coração humilde. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apregoou liberdade aos cativos. A gente vê isso em João capítulo 8, 31 até o 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 20 e o versículo 21. Olha o que é que diz. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da vontade, mas por causa do que a sujeitou. E também na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deu vista ao cego. João, capítulo 9, versículo 39 e 41. Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Olha só. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, tá? Quando ele fala esse não vê aqui, é no sentido, em dois sentidos que eu vou colocar. É no sentido literal, porém, aqui no sentido espiritual. Aqueles que não veem, né? Vejam, e os que veem, sejam cego. Aqueles que veem, que é voltado ali para aqueles que são arrogantes, prepotentes, autossuficientes, que não enxergam isso. Então ele diz, a fim de que os que não vejam. Então, mesmo assim, ele está curando aqui. Ele está curando um cego, mas de uma forma o quê? Física. Porém, também pode existir, em alguns casos, tanto física como também espiritual, né? Tanto física como espiritual. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosse cego, não terias pecado, mas, como diz agora, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E pôs em liberdade os oprimidos, né? Tem aí a imagem do gadareno. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Salvador, né? É essencial a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus e a oração em seu ministério. Subtópico 2. O valor da oração. Subtópico 2.1. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões dos Evangelhos. A primeira, em Mateus 6, do 9 ao 13. A segunda, em Lucas, capítulo 11, do 2 ao 4. Grifa aí. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, não. Mas ela revela a coroação de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. A gente vê isso em Mateus capítulo 6,
versículo 5 e até o 9. Vem comigo nessa referência. E quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para seres visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vã repetições, como gentil, e pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Depois vamos fazer uma pequena observação sobre essa questão, né, das repetições, dessas vã repetições. O que seria essas vã repetições, né? A gente está ali repetindo, isso se torna uma vã repetição. Mais na frente um pouco, a gente vai ver a oração de Jesus, que ele também vai fazer algumas repetições. Então eu vou fazer um paralelo, né, dessas vã repetições aqui, das repetições que Jesus também fez ali no Getsêmanis. Então fica aí a referência, tá? De Mateus 6, 7, para a gente guardar isso aí, para depois a gente voltar aqui. Não vos assemelheis, pois a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como: Pai nosso, santifica o nome dele seja a vinda do reino, e nela, por viver a vontade de Deus. A cada dia estar na dependência do Senhor. Dar-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ele suplica por proteção a Deus. E, finalmente, sabe que dele é o reino, o poder, a glória para sempre. Mateus capítulo 6, versículos 5 ou 9, foi a referência que a gente acabou de ler. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Uma vida de oração. Subtópico 2.2. Nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus 12 discípulos, tá? Ele orou para escolher os seus discípulos, né? E a gente vai ver essa referência em Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o 16. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. O que é interessante aqui? Aconteceu que, naqueles dias, subindo ao monte, então ele estava onde? Lá embaixo. E ele subiu para quê? Para orar. E passou o quê? Passou a noite em vigília. Ele passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Eram os 12? Não, era mais de 12. Quantos? Aqui a gente ainda não sabe, né? Aqui a gente ainda não sabe. Mas era mais de 12? Sim, porque uma multidão o seguia. E era discípulo dele. E escolheu 12 deles. Então, daquela multidão que estava lá embaixo, quando ele desceu, ele escolheu quantos? Ele escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, ele agora começa a chamar os seus discípulos. Então, o cenário foi mais ou menos isso aqui. Simão, o qual também chamou Pedro. E Pedro responde: Eis-me aqui, Senhor. André, seu irmão, eis-me aqui, Senhor. Tiago, ele responde: Eis-me aqui, Senhor. João, eis-me aqui, Senhor. Felipe, eis-me aqui, Senhor. Bartolomeu, eis-me aqui, Senhor. Chamou também Mateus,
eis-me aqui, Senhor. E Tomé, eis-me aqui, Senhor. Tiago, filho de Alfeu, eis-me aqui, Senhor. Simão, chamado Zelote, eis-me aqui, Senhor. Judas, filho de Tiago, eis-me aqui, Senhor. Judas Iscariote, eis-me aqui, Senhor, que foi o traidor. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião dos envios dos 70 discípulos. Então eu posso ter uma base que dos 70 discípulos ele tirou aí os 12. Lucas capítulo 10, versículo 21 e Mateus capítulo 11, versículo 25. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois, mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. E eu quero pontuar isso aqui, tá? Eu quero pontuar isso aqui. Também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Bom, o slide aqui, né, como vocês sabem, eu sempre procuro trazer uma referência para a gente aprimorar. E eu acredito que as referências é que realmente conclui a nossa lição, que é o que eu vou trazer aqui. Essa referência é um pouco grande. Se você achar que não deve comentar ela, viu, professor? Você deixa, você faz só um resumão aí e passa. Mas eu vou acrescentar aqui porque eu achei essencial essa referência aqui. Vem comigo. Então, chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficais aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu quero pontuar isso aqui, tá? Meu Pai. Aqui. Eu quero pontuar isso aqui. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a primeira pontuação. Eu já falo sobre isso. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Segunda vez. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aqui. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez,
dizendo a mesma palavra. Então, eu quero voltar lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, né? Não useis das vãs repetições, né? Essa vã repetições é quando não faz sentido a tua oração. Eu aplico dessa forma, tá? Porque Jesus orou 3 vezes e nas 3 vezes ele repetiu: Senhor, que seja feito a tua vontade, não a minha. Senhor, que seja feito a tua vontade, e não a minha. Senhor, que seja feito a tua vontade, e não a minha. Então, tipo assim, ele repetiu por 3 vezes, né? Então, repetiu com o quê? Com o sentido e com o objetivo. Já as vãs repetições, aplica-se aqui em algo que não faz sentido. Em algo que não faz sentido. E eu quero voltar também sobre essa questão, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Eu quero focar nisso aqui. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, tá? Essa é uma resposta aos que propagam a chamada confissão positiva, tá? A chamada teologia da prosperidade. Por quê? É aquele negócio. Eu determino, eu exijo, né? Eu decreto. Como assim? Eu sempre tenho hora e outra, eu estou olhando aí, eu determino a vitória, eu exijo que saia em nome de Jesus. Como assim? Tá? E Deus, por sua vez, tem que atender às suas exigências na oração. Tá? Deus tem que atender às suas exigências. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A nossa oração é: Senhor, que seja feito a tua vontade. Então, não coloca esse eu determino, sabe? Eu exijo, eu decreto. Não, o Senhor está nos ensinando. Meu Pai, se é possível, passa de mim. Imagina se Jesus determina aí que esse cálice não seja passado por ele. O que seria de mim e de você? Né? O que seria de mim e de você se ele determina aí, se ele decreta aí que ele não vai beber esse cálice? Mas não é bem assim. Se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, que seja feito a tua vontade na minha vida e não como eu quero. Então, cuidado com essa teologia da prosperidade na sua igreja, tá? Uma vida na unção do Espírito. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Isso é essencial. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A unção do Espírito na vida do obreiro. Isso aqui é essencial. O Espírito Santo na vida do obreiro. Subtópico 3.1. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Isso é verdade. Tem gente aí que tem 2, 3 cargos, né, e não aguenta. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade de ensino e alguns até mesmo na música. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Olha só, mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com meros olhar humano e também de maneira grandiosa. O obreiro precisa estar cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando os crentes mudam as atitudes por causa de um ensino dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. Quando o obreiro se coloca na posição, tá? Quando o obreiro se coloca na posição, é dirigido pelo Espírito Santo. Quando há edificação espiritual por meio de louvor bem executado, na presença também de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajunteis,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de quê? De uma vida piedosa. Nós precisamos disso, tá? Uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra. Quer um ministério próspero? Aqui está a dica, meu obreiro. Aqui está a dica, meu professor. O obreiro do Senhor, o professor do Senhor, tá? Não deve negligenciar o quê? A oração, o jejum, o estudo devocional da palavra. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas exercita-te a ti mesmo em piedade. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente. Não é uma semana, não é 2 semanas, é diário. É diário, tá? É todo dia. Esse exercício piedoso são o alimento espiritual diário, permanente, de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Essa é a dica. Diário, permanente, todos os dias, tá? Para que você tenha um obreiro avivado na obra do Senhor. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Subtópico 3.2. Viver uma vida na unção do Espírito não é um privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Somos sacerdócio real. Chamado para o quê? Para anunciar. Isso só os presbíteros, diáconos? Não. Todos nós somos sacerdócio real. Nós temos um chamado, tá? A virtude daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a unção santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus capítulo 28, versículo 19. Antes disso, tá? Eu quero trazer aqui o meu tema. Esse tema aqui é o tema que eu trabalho nas minhas conscientização missionária. Você estaria disposto a passar a Macedônia? Por quê? Porque os temas que eu tenho visto em alguns cultos de missão, né, são passa a Macedônia e nos ajuda. E o meu tema aqui é um pouco mais ousado. Você estaria disposto a passar a Macedônia? Isso é, a minha referência vai de Atos capítulo 13 até Atos 16. Eu tenho 1h30 de relógio aí, então eu falo sobre Atos 13, 14, 15 e 16 para poder orientar a igreja sobre passar a Macedônia. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a questão de obediência e Espírito Santo e também sobre levar o evangelho a todos os lugares. Referência, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, a minha referência está de Atos 13 até a Atos 16. Eu vou fazer um breve comentário para a gente entender esse cenário aqui. Atos capítulo 13, versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Isso a gente vê com Jesus. Jesus faz o quê? Ele sobe o monte. Para quem? Para escolher os seus 12. Aqui o Espírito Santo também está escolhendo quem? A Saulo e a Barnabé. O que é que acontece? Eles vão agora ministrar a sua primeira viagem. O objetivo é pregar para quem? Para os judeus. Só que os judeus não aceitam. Quem aceita é o gentil. E lá na frente, de novo, tem uma briga, né? Os judeus vão dizer, não é pela graça, e sim
pela lei, tem que ser, eles precisam ser circuncidados. Bom, o que que tem? Tem o concílio lá na frente. Pedro bate o martelo, pronto. Agora não é mais pela lei, e sim pela graça. Então, o que que vai acontecer? Já que é pela graça, que eu estou resumindo, Paulo e Timóteo, né, que agora já é Timóteo que está aqui, que Timóteo entra, né? Timóteo entra também lá em Atos 16, 1 ali, né? Timóteo entra também. Aí o que que acontece? Eles vêm para levar o decreto para dizer que não é mais pela lei e sim pela graça. Então a gente vai continuar esse cenário aqui. Eles estão em Frígia, né? Eles estão em Frígia. Aí Paulo, Timóteo e Silas. Então eles vão para Galácia com o objetivo de quê? De levar o decreto para os irmãos que estão ali, que dizendo que não é mais pela lei, e sim pela graça. Então eles descem a Galáxia. De Galáxia ele procura descer a Ásia. Só que na Ásia o Espírito lhe o proíbe, então ele não vai. Eles vão para onde? Eles vão ainda para Mísia. Chegando em Mísia, eles procuram ir também para Betínia. Porém o Espírito Santo proíbe para ir para Betínia. Mas é interessante voltar aqui. Se o objetivo dele, olha, vem comigo, se o objetivo dele aqui era entregar o decreto, Paulo, Silas e Timóteo poderia muito bem dizer, Paulo chegar e dizer assim, olha, vamos abrir um jejum e uma consagração, nós precisamos descer à Ásia, precisamos entregar o decreto aqui. Mas não, Paulo, com a sensibilidade do Espírito Santo, o que é que fez? Ele seguiu em frente. Ele sabia que tinha alguma coisa diferente, mas mesmo assim ele foi em frente. Aconteceu a mesma coisa, se faria necessário ir para a igreja, entregar aqui o decreto, dizendo para os irmãos que não era mais pela lei, né, e sim pela graça, mas mesmo assim ele o quê? Ele ouviu a voz do Senhor e desceu. Então ele vai agora para Troades, né? Eles vão para Troades. Só que chegando em Troades, o que é que tem? Ele tem uma visão, onde o homem chega para ele e diz, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Aqui já vai mudar o cenário. Porque o objetivo dele era o quê? Era entregar o decreto, mas usando a sensibilidade e ouvindo a voz de Deus, o que é que ele diz? Em caminho direto, ele foi para onde? Ele pegou o seu barquinho e foi para onde? Partiu para Samotrácia, porque sabia que o Senhor estava chamando para uma grande missão. Então, ouviu a sensibilidade. O quê? E a história mudou. Por quê? A sua segunda viagem, o objetivo qual era? Era levar o decreto. Então, o que acontece aqui? Às vezes a gente tem um propósito e um objetivo na nossa igreja. Tem de fazer um projeto, tem que fazer isso. Só que a gente precisa, meu pastor, ficar sensível a ouvir a voz de Deus. Porque Deus mudou a trajetória de Paulo aqui. Tá? O objetivo dele na sua segunda viagem era levar o decreto para as igrejas. Só que agora o Senhor está usando ele para uma outra missão. E ele precisa, e ele precisou o quê? Ouvir a voz de Deus. E agora chega lá do outro lado quem? Chega lá do outro lado Paulo, Timóteo, Silas e também Lucas chega no barco. Vão para Neápolis, de Neápolis eles vão para Filipos, de Filipos eles vão para Samotrácia, para Macedônia, e lá a gente tem o fim dessa história, né? Resumindo aqui, o que eu quero resumir é que ele foi sensível a ouvir a voz de Deus. Em nenhum momento ele disse não. Se o Senhor está me mandando, se o objetivo da minha missão era trazer o decreto, eu trago. Mas se o motivo vai mudar aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja a tua vontade. Senão ele poderia muito bem aqui, não. Vamos jejuar e vamos consagrar aqui. Não, que seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos para frente. Aqui, não, que seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos para frente. E aqui o Senhor disse, não, olha, vem cá que eu tenho um plano contigo de uma outra forma. Senhor, eis-me aqui. Mas para isso, a nossa vida deve estar o quê? Debaixo da unção do Espírito Santo. Você precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo. Você estaria disposto a passar a Macedônia, né? Estaria disposto, teria essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus para no meio do teu projeto, Deus mudar o teu projeto e você voltar a fazer, que às vezes não é fácil. Mateus capítulo 25, 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, exercemos influência poderosa em nossa família e na faculdade, no local de trabalho, em quaisquer esfera da sociedade. Assim,
assim seremos testemunha poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 26. Ide e apregoai ao mundo. Nossa conclusão. Nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Temos aí o exercício, né? O nosso próximo assunto da lição é o avivamento na vida da igreja. Meu irmão, você ainda não é inscrito no meu canal, tá? Se inscreva no meu canal, deixa seu like, participa aí, me diga aí como é que foi essa aula, o que é que eu posso melhorar, me dá uma dica aí, tá? Se houve alguma coisa que faltou aí, na lição anterior eu faltei, não é que eu esqueci, eu me passei sobre a questão de um acontecimento e uma irmã foi lá e disse, olha, é de Hebreus até Judas. Minha irmã, muito obrigado por aquela força que a irmã me deu. Sempre eu me passo, é muita coisa para me desenvolver, é muita coisa para me fazer, e sim, eu me passo com alguns detalhes. Se eu esqueci alguma coisa, se eu errei em alguma coisa, meu irmão, me perdoe. O meu objetivo aqui é te ajudar. Acredite, eu estou me esforçando para te ajudar. Quer me incentivar a continuar nesse propósito, nesse objetivo, desenvolvendo slide, desenvolvendo vídeos? Me ajuda, se inscreve no canal, clica aí em gostei, entendeu? E deixa o teu comentário, tá bom? Sobre a lição anterior, como é que foi na tua dinâmica? Houve uma dinâmica? Houve uma participação? Comenta aí, eu gostaria de comentar, se você souber, se você ver, todos que deixam o seu comentário, nem que seja o seu amém, eu vou lá, curto, comento, eu agradeço. Deixe o seu comentário, porque para mim é essencial. Então, mais uma vez, é inscrito no meu canal? Ainda não? Se inscreve no meu canal. Quer adquirir o meu material? Aqui embaixo tem, na descrição, tem o link que você vai poder adquirir o meu material. Quer um modelo amostra? Clique aí no meu WhatsApp e seleciona. Vem falar comigo no meu WhatsApp, será um prazer te atender. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo slide.